Olá pessoal, este é o módulo 1 da 11ª aula da disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Exuperry, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa disciplina é dividida em 3 partes. Nós estamos tratando agora sobre análise de investimentos. A aula 11 é dividida em 3 módulos. No módulo 1, nós vamos tratar sobre razões para substituições de equipamentos. Serão apresentados aqui algumas razões para a substituição de equipamentos e alguns conceitos importantes para que a gente possa fazer essas análises. A substituição de equipamentos abrange desde a seleção de ativos similares, novos, até a avaliação de ativos que atuam de modo completamente distintos, mas o desempenho das mesmas funções. A questão fundamental aqui é: o ativo deve ser substituído agora ou mais tarde? O que é um ativo? Consideramos ativos, bens e direitos que a empresa possui e que podem ser convertidos em capital. Se o equipamento é necessário no futuro, a questão não é mais se esse equipamento deve ser substituído, mas quando ele deverá ser substituído por um novo. Por exemplo, uma empresa pretende substituir seus caminhões velhos. Ela pode fazer isso substituindo por modelos novos, ou substituindo o serviço deles por o serviço de outra transportadora. Ela pode preferir alugar seus caminhões, ou então realizar essa tarefa por guindastes ou manualmente. A primeira parte do estudo passa pela decisão da substituição ou não do ativo. Em caso afirmativo, o estudo será concluído e o equipamento deverá ser substituído. Caso contrário, as estimativas de custo devem ser refeitas anualmente para garantir que a melhor decisão econômica foi tomada. São decisões críticas, em geral irreversíveis, porque comprometem grandes quantias de dinheiro das companhias. E isso é um problema que ocorre em todas as empresas de todos os setores. Agora, vamos abordar alguns conceitos importantes para realizarmos essas análises. O primeiro é o custo anual uniforme equivalente, o CAUE. Ele é uma variante do valor anual uniforme equivalente. O uso do custo anual uniforme equivalente é muito importante nessa análise, principalmente em alternativas com ciclos de vida desiguais, uma vez que o valor anual uniforme equivalente e, portanto, o custo anual uniforme equivalente são as ferramentas mais adequadas para a comparação de investimentos com durações diferentes. Um dos principais conceitos que nós vamos ter para substituições de equipamentos é a vida econômica do equipamento. A vida econômica do equipamento é o número de anos em que o custo anual uniforme de se manter esse equipamento é mínimo. Caso a substituição seja idêntica, ou seja, para um modelo muito similar, é o período de troca que garante o menor custo anual equivalente, portanto, o mais econômico. É muito importante quando o estudo não possui um horizonte de tempo definido, pois nós poderemos avaliar a troca do equipamento quando ele chegar ao fim da sua vida econômica, que é diferente da sua vida útil. Outro conceito especialmente importante para as empresas é a depreciação contábil. Para empresas, alguns ativos permitem a depreciação contábil, isso é, considerar a sua desvalorização como prejuízos, que podem ser abatidos no lucro tributável e, portanto, abater o pagamento de alguns impostos. Um automóvel, por exemplo, pode ser seu valor contábil depreciado em até 5 anos, ou seja, pode-se considerar como prejuízo para a empresa que foi perdido 20% do seu valor por ano e usar isso para abatimento de impostos, no imposto de renda. Na venda do bem, por outro lado, o imposto de renda será calculado sobre a diferença entre o valor de venda e o valor contábil. O valor contábil é o valor de compra do bem subtraído dos valores que foram depreciados deste bem. Portanto, se um automóvel teve sua depreciação durante 5 anos, o seu valor contábil é zero. Isso implica que o valor de venda do automóvel integralmente será contabilizado como lucro e, portanto, deverá ser submetido à cobrança de imposto de renda. Vamos entender esse conceito melhor através de um exemplo. Uma empresa cuja TMA é de 20% ao ano avalia se vende um carro no ano 3 ou no ano 5 após a sua aquisição. Os dados relativos a isso estão apresentados nessa tabela. O custo de aquisição do automóvel é de R$ 50 mil. O custo de manutenção anual médio é de R$ 3 mil. E o valor de revenda no terceiro ano de R$ 30 mil, ou no quinto ano por R$ 25 mil. A depreciação contábil anual que pode ser aplicada ao valor de aquisição do carro é de 20% do valor ao ano. E a alíquota de imposto de renda que incide sobre essa empresa é de 15%. A primeira coisa a se fazer é construir o diagrama de fluxo de caixa das duas situações. No primeiro caso, nós temos a aquisição por 50 mil, um custo anual de manutenção de 3 mil e a revenda por 30 mil.
E no segundo caso, aquisição também por 50 mil, 5 pagamentos de 3 mil reais das suas manutenções e a venda de 25 mil. Contudo, esses dois fluxos de caixa estão incompletos, pois não levam em consideração a parcela de depreciação e também do imposto de renda sobre a venda do veículo. Vamos analisar o primeiro caso com a venda em 3 anos, levando em consideração o imposto de renda e a depreciação. Aqui, o imposto de renda entra como valor negativo, porque nós teremos que desembolsar esse valor. E a depreciação entra como valor positivo, porque ela está nos ajudando a abater os impostos a serem pagos. Portanto, nos resta avaliar qual é o valor da depreciação e qual é o valor do imposto de renda, para que a gente possa calcular o custo anual uniforme equivalente de se vender esse carro no ano 3. A depreciação contábil que pode ser aplicada a um automóvel é de 20% do seu valor ao ano. Portanto, nós poderemos contabilizar 10 mil reais de prejuízo com o carro anualmente, abatendo anualmente no valor contábil do carro 10 mil. No ano 1, o valor contábil do carro é 40 mil, no ano 2, o valor contábil do carro é 30 mil e no ano 3, o valor contábil do carro é 20 mil. É importante notar que o valor contábil do carro não necessariamente tem a ver com o seu valor real, de modo que nós vendemos o automóvel por 30 mil e o seu valor contábil era de 20 mil. Sendo assim, houve um lucro de 10 mil nessa transação, e esse lucro deve ser tributado em 15%, o que leva o nosso imposto devido a ser R$ 1.500. Para calcularmos o custo anual uniforme equivalente de se vender o carro com 3 anos, devemos transformar todos os valores do fluxo de caixa numa série A, de 3 pagamentos. Veja que no custo anual uniforme equivalente, todos os custos entram como valores positivos e todos os valores recebidos como valores negativos. Portanto, nós já temos que a depreciação e o custo de manutenção mensal já estão como uma série A, então eles entram diretamente aqui, como 3 mil menos 10 mil. Agora nós transformamos o valor de compra do carro numa série A através do A dado P a 20% em 3 períodos e contabilizamos o valor futuro como sendo 30 mil menos o imposto de renda vezes o A dado F com 20% em 3 períodos. Deste modo, o nosso custo anual uniforme equivalente de vender o carro com 3 períodos é de R$ 8.906,59. Agora, devemos repetir a mesma análise para o caso da venda com 5 anos. Aqui, nós adicionamos a depreciação durante os 5 anos e o imposto de renda, além das suas manutenções anuais e do seu valor de venda de 25 mil. A depreciação continua sendo de 10 mil, porque nós vamos depreciar o carro totalmente, fazendo o seu valor contábil chegue a zero. O imposto de renda sobre a venda vai ser 15% do valor de venda menos o valor contábil, portanto 15% de 25 mil, que é 3.750. Assim, o custo anual uniforme equivalente de se vender esse carro com 5 anos vai ser 3 mil da manutenção anual menos 10 mil da depreciação, mais os 50 mil reais transformados em uma série A pelo A dado P a 20% em 5 períodos, menos o 25 mil das vendas menos o imposto de renda, transformado em uma série A pelo A dado F, 20% em 5 períodos. O custo anual uniforme equivalente de se manter esse carro por 5 anos é de R$ 6.863,42. Como o custo anual equivalente de 5 anos é menor do que o de 3 anos, é mais viável vender esse carro no ano 5 do que no ano 3. Nós podemos repetir essa análise, só que agora resolvendo esse problema no Excel. Então aqui nós temos o mesmo problema que a gente resolveu algebricamente nos slides. Vamos fazer então o fluxo de caixa para 3 períodos e depois para 5 períodos. Então, nós compramos um carro por 50 mil e pagamos uma manutenção anual de 3 mil. No último período, a nossa manutenção anual mais o valor de venda de 30 mil. E o nosso fluxo de caixa inicial fica deste modo. Agora, nós vamos incidir o imposto de renda. O imposto de renda só ocorre quando nós temos um lucro, o que ocorre apenas no terceiro período. O nosso imposto de renda é 15% do valor de venda menos o valor contábil. O valor contábil era de 50 mil, 40 mil, 30 mil e agora 20 mil. E, portanto, o nosso imposto a ser pago é de 1.500. Só que negativo, que nós vamos pagar. A depreciação ela ocorre em 3 períodos. Essa depreciação ocorre como um lucro no ano 1, no ano 2 e no ano 3.
De modo que o nosso fluxo de caixa modificado vai ser igual à soma das linhas anteriores, das linhas anteriores, perdão. Deste modo, a gente pode calcular qual que é o valor dos pagamentos uniformemente disso aqui, calculando o VPL, do caso 3 e do caso 5, e depois espalhando esse VPL com uma série de pagamentos. Então, quem que é o valor presente dessa série? Vai ser igual a VPL, que é uma taxa de 20% destes valores que não estão no presente, mais o valor do presente. E agora a gente pode calcular o custo anual uniforme equivalente como o PGTO. Agora eu não preciso trocar o sinal, porque o custo anual uniforme equivalente já leva em consideração o sinal trocado, né? O número de períodos é 3 e o valor presente é o VPL que a gente calculou. De modo que eu tenho aqui, do mesmo modo que eu tinha anteriormente, que o custo anual uniforme equivalente para eu manter esse carro por 3 anos é de R$ 8.906,59. Vamos fazer então o mesmo processo aqui para os 5 períodos. Então, o fluxo de caixa é a compra de 5.000, o valor anual de 3.000, e aqui no final nós temos a venda do carro por 25.000, menos a manutenção de 3.000. O imposto de renda vai incidir sobre o total da venda, uma vez que nós depreciamos totalmente o carro. Seu valor contábil foi de 50 para 40, para 30, para 20, para 10 e para 0. Então, o nosso imposto de renda vai ser 15% vezes o valor da venda, 25.000. Apenas com o sinal trocado, porque nós estamos pagando esse imposto. A depreciação ela ocorre nos 5 períodos, portanto, a gente teria como entrada no nosso fluxo de caixa 10.000 durante 5 anos. O fluxo de caixa modificado, portanto, vai ser a soma dessas linhas. E este é o nosso fluxo de caixa modificado. Vamos calcular o VPL do mesmo modo. Depois nós vamos transformar isso numa série A. O VPL vai ser a taxa de 20%, todos os valores que não estão no presente, somados no valor que já está. E esse é o nosso VPL. Agora nós vamos transformar isso numa série A, usando o comando PGTO, como nós já fizemos. PGTO vai criar pagamentos uniformes para a gente, uma taxa de 20%, número de períodos 5, utilizando como valor presente o VPL que nós calculamos. Então veja que nós conseguimos aqui que o custo anual uniforme equivalente de 5 períodos é inferior ao custo uniforme de 3 períodos. Deste modo, é mais vantajoso para a gente vender o carro no período 5 do que no período 3. Vejam que nós só avaliamos a venda nesses 2 períodos. Pode ser que 5 anos não seja a vida útil, a vida econômica desse carro. Pode ser que a gente tenha que fazer essa análise para 6 anos, para 4 anos, para 2 anos, para determinar qual que é o menor custo anual uniforme equivalente para que a gente troque de carro sempre nesse mesmo período e, portanto, consiga um custo menor para manter esse automóvel. Vamos tratar agora sobre algumas razões para a substituição de ativos. Uma das razões é a deterioração, que se manifesta por custos operacionais excessivos, manutenção crescente, perdas, entre outros, que torna cada vez menos lucrativo o nosso ativo. Outra razão que nós podemos ter é a alteração das necessidades, ou seja, novos requisitos, sejam de precisão, velocidade ou etc., que podem não ser possíveis com os ativos atuais. Frequentemente, a escolha que devemos fazer é entre a substituição completa do nosso equipamento ou a melhoria deles, por remodelagem, também chamado de retrofit, ou por ampliação das suas capacidades. Outro fator importante é a obsolescência. Com competição e avanços tecnológicos, os ativos podem ter desempenho inferior às novas alternativas de mercado. Considerado o desenvolvimento dos equipamentos, estudos prematuros de substituição de equipamentos podem ser viáveis, mesmo que o nosso equipamento não tenha chegado ao fim da sua vida econômica, uma vez que nós não estamos mais fazendo uma substituição idêntica, estamos substituindo por ativos mais modernos e com capacidades superiores. Nós chegamos ao final do módulo 1 da aula 11. Até o próximo módulo. Obrigado por assistir.